Bom dia, meus amados, querido povo de Deus, bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês, amém? Olá, meu nome é Gustavo. Já tenho postado alguns vídeos aí, para a honra e glória do Senhor nosso Deus e eterno Pai. Não sou pastor, mas trago uma mensagem aqui para você. Trago uma mensagem aí para o seu coração. Talvez você esteja angustiado, você esteja preocupado, com muita ansiedade, mas saiba de uma coisa: lance sobre o Senhor Jesus toda a vossa ansiedade e Ele vai curar vocês, ok? Temos que lançar sobre Ele para Ele nos curar. Melhor dizendo aqui, nos curar. Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele traz para nós aí uma paz que o mundo não entende, que é uma paz de espírito, tá bom? Que é a paz do nosso Senhor Deus. Então vamos para mais um vídeo aí. Meus irmãos, estamos vivendo aí uns tempos aí de apostasia, de muita frieza no coração do ser humano, de muito desamor, né? Ninguém tá muito frio aí com o Senhor, nosso Deus. As pessoas têm se esfriado, mas vamos orar por essas pessoas, que elas voltem para os caminhos do Senhor. E você que não se entregou sua vida ainda para Jesus, entrega sua vida, confessa Jesus com sua boca, com seu coração. Não deixe para amanhã, porque a gente não sabe o que pode acontecer, tá? Se você chegou nesse vídeo aí, não é por acaso, porque no reino do Senhor Deus nada acontece por acaso, com Deus nada é por acaso. Se você já chegou nesse vídeo, já é Deus te movendo, já é Deus te mostrando, tá? Para você, não vou pedir like, não vou pedir compartilhamento, por quê? Não trago aqui ele placa de igreja, trago aqui a palavra de Deus. Não vou pedir para curtir e nem compartilhar. Só se você sentir no seu coração, se for tocado, tá? Aí você faz, mas se não, não tem problema, você pode assistir sem problema nenhum. Não precisa curtir, não precisa compartilhar. É para a honra e glória de Deus. Quero que pessoas cheguem nesse vídeo, pessoas movidas por Deus, para assistirem esse vídeo, tá? Vou ser mais rápido aqui nos meus vídeos, tem demorado um pouco, mas é assim mesmo, Deus vai nos moldando, quebrei barreiras para chegar até aqui, e medos para poder gravar e colocar no YouTube, mas graças a Deus, Deus tem me dado força, amém? Bom, igual eu falei, você confessou a Jesus como seu único Senhor e Salvador, saiba de uma coisa: vai diante de Deus, confesse seus pecados, se arrependa-se de coração, vai diretamente a Ele, vai para um lugar onde você se sente bem, não confortável, né? Mas eu falo onde você, num lugar, fecha a porta do seu quarto, no seu íntimo, com Deus, tá? Peça a Ele perdão, se arrependa, fala: Senhor, eu quero me livrar, perdoe minhas mazelas. Isso a gente tem que fazer diariamente, tá bom? Porque o salário do pecado é a morte. Então você que está aí travado pelo pecado, está aí atolado no pecado, renuncie, resista, tem de bom ânimo, vá ao Senhor Jesus, vai a Deus, porque o pecado, ele traz morte. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, ele falou para mim que antes dele conhecer Jesus, ele fazia alguns, ele cometia, né? E ele falou: vou renunciar, porque já estava lendo até a Bíblia, eu vou renunciar. Ele falou que foi uma luta no início, mas foi uma luta. Porque que acontece? É uma luta entre espírito e carne. Aos desejos da carne você tem que resistir. E hoje, graças a Deus, ontem ele deu testemunho, ele falou que hoje foi a melhor coisa que ele fez na vida dele, foi renunciar aquele ato pecaminoso que ele fazia. Mas ele falou que pediu muito força para Deus. Nos primeiros dias, nos primeiros meses foi complicado, mas ele falou que resistiu, a tentação veio, mas ele resistiu. E hoje ele falou que está liberto, sente uma liberdade muito grande, porque aquilo trazia para ele, vou falar a verdade, traz para nós, o pecado traz, porque nós somos pecadores. Também já, né?
cometi bastante erro na minha vida. E o que o pecado faz? Nos traz medo. O pecado nos traz medo, nos traz insegurança, nos traz vergonha, nos desonra, traz destruição, traz morte, destrói uma família inteira. Esse é o salário do pecado, é a morte espiritual. O homem está morto espiritualmente, ele está preso, ele acha que está livre, mas estamos presos quando fazemos essas coisas. Por isso temos que ter uma vida de renúncia, renunciar ao pecado e resistir ao inimigo, ele fugirá de nós. Ele fugirá, porque ele fica ao derredor como bramando como um leão, mas ele não é o leão. Então, se você chegou nesse vídeo, falou, não, eu quero seguir o caminho de Jesus, eu confesso ele, bate seu joelho no chão, se arrependa-se. E não vou falar de placa de igreja, procure uma que pregue a Jesus Cristo, as Escrituras, tá? Peça a Deus instrução dentro da palavra. E você tem que congregar aí, tá alinhado com o corpo de Cristo, tá bom? Não tente caminhar sozinho, porque é uma guerra, e guerra existe, tem um exército, tá? Então não tem como você vencer uma guerra sozinho, solitário. Lógico, você está com Jesus, com o Todo-Poderoso, mas você está quebrando princípios. Não vai para a igreja por causa de fulano, de cicrano. Ah, fulano, meu, tá, você, né, tem uma companhia, um amigo, você pode convidar alguém também para ir com você, mas entenda uma coisa, o alvo é Jesus Cristo, tá ok? Aconteça o que acontecer dentro da igreja, não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Se você lançou mão sobre o arado, não solte, tá? Não vai por pessoas, tá bom? Vai por aquilo que você crê, porque Deus não agrada de quem não crê, de quem não tem fé. Por menor, olha, e Jesus pede a nossa fé do tamanho, sim, de um grãozinho de mostarda, tá? Se você, a gente começa aí, a fé é essa. Se você está atolado no pecado, como eu estava, tenha fé em Jesus Cristo, tenha fé em Jesus que Ele pode salvar. Eu tive essa fé, eu tenho essa fé, e ela está aumentando cada vez mais. Cada vez mais que eu resisto ao pecado, que eu nego o pecado, que eu nego a minha carne, que eu falo não para minha carne, que eu falo não para o pecado, eu resisto a ele. E dali a 1 mês, 2 meses para frente eu vejo quão bom foi resistir àquilo. Que liberdade eu tenho grande quando eu resisti àquilo. E lá na frente me dá uma liberdade, me dá uma paz muito grande, tá bom? Porque o salário do pecado ele é a morte. No início, o pecado parece ser maravilhoso, mas quando você entra, quando você vai olhar, você está num atoleiro. Eu escutei uma pessoa ontem falando, dá mais trabalho fazer errado do que fazer o certo. E é verdade, dá mais trabalho fazer errado. O errado dá mais trabalho, tá bom? Então saia, resista, renuncie. Aí você tem que ter uma vida de renúncia mesmo. É renunciar à carne, a tudo que é carnal. A gente já sabe as obras da carne. Não, é imoralidade, é bebedice, é tudo que traz. Isso te prende. Você acha que está livre, mas está preso. Mas aí você tem uma vida de renúncia, começa a ler a Bíblia. Lógico, vai vir pesado o ataque, mas se você resistir daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, você vai estar dando testemunho aqui nos comentários, tá bom? Vamos caminhar junto. Não vou pedir curtida nem like. Esteja à vontade, ok? Se você chegou aqui, a palavra é para você. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Eu estou olhando aqui, meus irmãos, para o vídeo não ficar estendido, não ficar longo, porque a gente faz vídeos, eu estava vendo, faz vídeos longos, as pessoas meio que não assistem, entendeu? Não vai ter a metade. Eu estou trabalhando isso para ser mais rápido nos meus vídeos. Então, Mateus capítulo 7, versículo 24. Vamos lá? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica,
será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Olha aí para você ver, meus irmãos. Mateus capítulo 7, versículo 24. Eu vou ler mais os outros versículos aqui. Mas Mateus capítulo 7, versículo 24. Abre a sua Bíblia e leia. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, as palavras de Deus, viu, meus irmãos? É a palavra que eu estou lendo aqui. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e a não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Tá vendo, meus irmãos? Dá um pouquinho d'água aqui. Tá vendo, meus irmãos? O salário do pecado é a morte, é a destruição. Um homem prudente, ele ouve. Lá atrás, eu estava atolado no lamaçal de pecado, sabe? Mas aí eu tive fé em Jesus Cristo, eu agarrei-me a Ele como o único Salvador. Falei, só Jesus para salvar minha vida. E hoje eu estou aqui, gravando vídeos. Isso foi lá em 2020, tá? Até no final ali de 2021. Eu tive um tempo muito ruim na minha vida, com pensamentos totalmente de morte na minha cabeça, tá? Já não estava aguentando mais. Por quê? Porque o pecado traz a morte. Eu falo por experiência própria. Mas graças a Deus, graças ao Senhor Jesus, ao sangue de Jesus, eu me apeguei. A fé minha começou petitinha. E hoje, graças a Deus, ela vai aumentando cada vez mais. Quanto mais eu resisto, quanto mais eu luto contra o pecado, mais liberdade eu tenho. Quanto mais eu renuncio a pecados, mais liberdade eu estou tendo. Glória a Deus. Meus irmãos, eu sou a prova viva aqui, tá certo? Já estou olhando aqui, o meu vídeo já lá vai para quase 13 minutos, o tempo passa rápido demais. Tá vendo como é que o tempo não deixa para amanhã, não deixa para depois. Fala assim, olha, depois eu vejo isso. Não, não, não. É a melhor decisão que você pode tomar da sua vida é hoje. Tá bom? A melhor decisão. A palavra de Deus nos garante isso. E pode se apegar a ela. Porque Deus se alegra dos que têm fé, dos que crê. Deus não se alegra das pessoas que não têm fé e não crê. Tá certo? Vai ao Senhor Deus, confesse a Ele. Ele conhece nossos corações, Ele sabe quando a gente está falando a verdade, quando a gente está falando mentira também, tá bom? Porque nosso coração é enganoso. Mas Ele sabe a intenção do nosso coração. Se você quer sair do pecado, se você quer sair da prisão pecaminosa, daquilo que está te prendendo, vai ao Senhor Jesus que você vai ter total liberdade. Porque Ele nos garante, porque fomos comprados, tá certo? Nem por prata, nem com ouro, mas com o sangue de Jesus, que nos purifica, nos liberta, que nos dá liberdade. Porque o inimigo, ele anda ao nosso derredor, como um leão, ele não é o leão, tá certo? Para tragar e destruir. Então, se apega a Jesus, que você vai ter a liberdade aí, em nome de Jesus, amém? Vamos orar aqui, pro final já passou o tempo rápido demais, tá vendo como é rápido? Por isso que temos que ser rápidos em tomar a decisão. Mas quando estamos a Jesus, pode ter certeza, vai ser sempre as melhores. Para sua casa, para sua família, para sua vida. Tá? Eu não sei o problema que você está passando, mas Deus sabe, Deus conhece. Tá bom? Que o Senhor nosso Deus e eterno Pai esteja te guardando, te livrando de todo mal. Amém? Louvado seja Deus, fica com Deus. Tem um probleminha aqui.